ponto é, eu não preciso essencialmente de tecnologia para a obra sair. Né? A obra sai. Agora, a questão do resultado, da qualidade, do tempo gasto, da quantidade de pessoas, aí sim você começa a olhar para um negócio que, olha, tá bom, se eu colocar tecnologia, eu vou ter um processo muito mais rápido, vou ter uma obra muito melhor. Enfim, então acho que tem um equilíbrio e não substitui, né? Você tem não adianta você ter um sistema dando informação. Tá bom, vou te dar informação para tomada de decisão. Legal. E se você tomou a decisão errada? Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E agora fechando a série especial de comemoração de 2 anos do nosso canal, né, aqui com as gravações em estúdio, aqui em São Paulo. A gente falou nessa série sobre orçamento com o BIM 5D, falamos sobre o aspecto humano das relações dentro dos projetos, falamos de vários temas, trouxemos aqui o Amir Klink para falar sobre projetos e riscos, e hoje nós vamos falar, né, com o Anderson Garcia sobre como trabalhar com gêmeos digitais e fazer melhor uso das ferramentas digitais para o nosso projeto. O Anderson é engenheiro civil, tem pós-graduação em estruturas, MBA em real estate e atualmente é mestrando em inovação na construção. Ele é fundador da Nimble Virtual Solutions, uma construtec que desenvolve gêmeos digitais para empreendimentos e infraestrutura. Antes da Nimble, ele foi diretor de engenharia na Racional Engenharia, respondendo pelas áreas de orçamentos e propostas, gestão técnica de projetos e pré-construções, cadeia produtiva e logística e também qualidade. Anderson, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Eu que agradeço o convite. Para que o nosso público possa te conhecer um pouco mais, conte um resumo da tua trajetória até aqui e como é que surgiu a oportunidade de você fundar a Nimble. Bom, você já contou uma boa parte aí, eu resumiu bastante a minha carreira. Rapidamente, eu me formei em engenharia, fui fazer... entrei muito na área técnica no começo da minha carreira e logo depois de trabalhar um pouco com cálculo, projetos, aí fui para a obra, eu acabei indo para a área de gestão, né? Mas nessa carreira sempre foi uma coisa muito ligada a fazer diferente as coisas, né? Então, desde lá do primeiro estágio, aquela questão de ficar fazendo planilha, eu estava começando planilha, né? Um pouco de cabelo branco. Eu tenho mais cabelo branco. E aí você começa a fazer planilha de cálculo, enfim, e aí estava começando AutoCAD na época, enfim, então sempre estava ligado a essas questões um pouco aí veio o Visual Basic, fui aprender Visual Basic, fazer máquina, Excel, essas coisas. Mas enfim, depois eu fui para a área de gestão, virei diretor e tal, e aí executivo. E essas questões de mudança e a não inovação do setor é uma coisa que sempre me incomodou, né? Eu nasci em obra, eu fui de obra, nasci em obra e tal. Meu pai é da área de obra, mestre de obras e tal, então eu conheço o chão de fábrica, vamos chamar assim, já pisei no barro da obra. E sempre isso me incomodou. E, enfim, a minha carreira, cresci na carreira e tal. E quando eu estava na Racional, a gente teve uma oportunidade grande de fazer um trabalho de mudança, né? De começar... A Racional estava fazendo uma questão de mudança, estava mudando a estrutura, mudando uma série de coisas quando eu entrei. E aí, na fase quando eu assumi a engenharia, a gente tinha um ambiente assim, que fomentava um pouco essa questão de inovação, de transformação. Então, foi uma época bastante bacana. O que me deu essa vontade, né? Reforçou a questão de empreender. E aí, depois que a experiência da Racional terminou, eu resolvi seguir e fundar a Nimble, né? Então, aí a Nimble nasceu com o objetivo o propósito de atuar na transformação digital do setor de construção. Isso foi quando? Em 2020. 2020, né? Início de 2020. Começo da pandemia. Bem no começo da pandemia, né? Um ótimo momento, né? Assim, sair para empreender no ramo da construção, né? Com inovação, né? Trazendo tecnologia para a indústria da construção, primeiro, já tem que acreditar muito. A gente acredita, tá? Vocês já viram quantas vezes já apareceu esse tema aqui no nosso canal.
mas para se lançar numa carreira empreendedora, no mercado difícil, né, como você falou. Mas, por outro lado, obviamente, traz oportunidades, mas logo de cara já encarou uma pandemia. Uma pandemia, o que de fato até ajudou, de uma certa maneira, porque a gente conseguiu fazer um trabalho de consulta aos clientes, potenciais clientes. Então, aquele trabalho da startup de conceituação da startup, de falar com potenciais clientes, discutir um pouco a ideia do negócio, estava muito incipiente. A gente conseguiu falar porque todo mundo estava em casa. Pois é. E aí a gente falou com uma série de pessoas que eu falo até hoje. Eu atualizo as coisas da Nimbo até hoje com eles. E depois as coisas foram ficando mais claras, né? Mas no início foi interessante porque a gente teve como consultar pessoas do mercado para sentir a ideia. Tipo, estamos pensando em fazer isso, aquilo. E aí foi bacana porque a ideia foi validada foi durante a pandemia que a gente teve essa oportunidade e teve tempo, né, das pessoas de conversar um pouco, falar um pouco de inovação e tal. Foi bacana, cara. Interessante que, né, uma grande dificuldade virou uma oportunidade ali no meio do caminho. Exatamente. E quais são as grandes linhas que vocês trabalham dentro da Nimbo hoje? A Nimbo trabalha com basicamente 2 linhas. A primeira com projeto de construção virtual, que é o VDC, o Virtual Design and Construction, que é a atuação, por exemplo, na fase de viabilidade, início de projeto, com aplicação de BIM. E aí não é só o BIM, vamos pensar o BIM 3D, né? Pensando informação dentro do modelo com simulação, Lean Construction ou Lean Design, com engenharia simultânea. Esse é o conceito, né? Esse conceito foi criado em Stanford. A gente visitou, enfim, olhou, achou que aquilo poderia fazer bastante sentido para o ambiente que a gente trabalha. Fizemos várias experiências, enfim, uma parte foi inclusive dentro da própria Racional, quando a gente estava lá. Então, a gente tem o VDC, né, que é uma linha de negócio. Outra linha são os gêmeos digitais, que a gente atua desde a fase de implantação de obra até a fase de operação. Legal. E fiquei curioso para conhecer um pouquinho mais o VDC, né? Como é que funciona essa integração de você juntar o modelo com conceitos de Lean, com engenharia simultânea? O que isso se traduz assim, no dia a dia? O que traz de diferente para a maneira com que se faz projeto? Perfeito. O objetivo é integrar. O objetivo, no final das contas, é a integração, né? O que está por trás é a integração e um olhar alinhado aos objetivos do projeto e do cliente, né? Então, quando você monta o time do VDC, ele é um time que não trabalha como a gente costuma trabalhar sequencialmente, né? Primeiro se faz o básico da arquitetura, daqui a pouco chama o cara da estrutura, daqui a pouco vem instalações, e aí depois tem um retrabalho dos que fizeram o trabalho anteriormente. O VDC faz diferente. Ele junta as pessoas, junta os profissionais, e tem um alinhamento sobre o projeto, né? Sobre o empreendimento. Então, a gente vai começar perguntando qual é, de fato, o propósito daquele edifício, se é um edifício ou uma infraestrutura, para que ele vai ser construído, que performance se espera dele, em termos de usabilidade, em termos de construtibilidade, em termos de meio ambiente e tudo mais, essas coisas. E esses objetivos do cliente, ele começa a ser traduzidos em objetivos e metas e ações do projeto, para serem monitorados ao longo do desenvolvimento, né? Então, aí você começa a checar as questões, por exemplo, como questões ambientais ou questões ligadas a códigos ou normas ou até mesmo em questões de dimensionamento, bem antes e descobre coisas bem antes no tempo do que o processo normal. Então, olha que legal. No geral, o benefício é a integração. E essa integração gera mais qualidade do empreendimento, menos retrabalho depois e um tempo muito menor de desenvolvimento de projeto, né? Olha que bacana. Basicamente isso.
Eu estou pensando aqui, porque assim, eu já vi muito projeto ser feito com engenharia simultânea, né? Sabe aquele jeito assim, mas cadê o desenho do fornecedor da base do equipamento? Exato. Vai fazendo aí, e daqui a pouco vai chegar, né? É aquela engenharia simultânea a obra. Que daí no final você rasga tudo e começa de novo, né? É isso aí. Mas lá no começo faz tanto sentido, a gente vai avançar mais rápido. Usa a tua experiência e depois a gente vai, né? Vai dando um jeito. Isso mesmo. Eu estava conversando, inclusive, nessa série, eu gravei com o Alexandre Freire e o Márcio, da MCM Montagens, e a gente estava conversando antes do episódio, né, que saiu umas semanas atrás agora, e eles estavam comentando, assim, eles tinham que entregar no dia seguinte da gravação uma proposta para um cliente, e o cliente estava querendo o orçamento para fazer a base do equipamento, sendo que o desenho do fornecedor ia chegar depois que ele já tivesse mobilizado. E aí a fala né, suprimentos era bem, não usa a tua experiência, mas cara, mas assim, cadê o projeto? Você não tem projeto, você tem quantitativo, você sabe a dificuldade de fazer se é assim, se é assado, se tem mais chubador ou menos. Não, mas usa a tua experiência e tal, né? Depois não quer ter pleito. Depois não quer ter pleito. E não quer ter retrabalho depois. Não quer ter retrabalho, claro, né? O contratante não quer ter, ele quer que o contratado tenha o retrabalho, né, dentro do custo dele. Legal, não, bem bacana, acho que a gente vai sempre caminhando para o mesmo caminho, ou seja, sempre para o início do processo, né? Começando bem, de maneira integrada, todo mundo ganha e você tem um trabalho de maior qualidade lá no final. É isso aí. E a parte dos gêmeos digitais, né? Dá uma nivelada para a gente, o que é um gêmeo digital? Tá. O gêmeo digital, tem várias definições, tá? Ele é um processo, ele é uma coisa que chegou agora, uma definição que chegou agora na construção civil. Nos últimos anos tem muita publicação e tal, mas ele não é novo, é um tema que foi criado lá atrás. O primeiro processo que se usou o conceito de gêmeo digital foi a NASA que criou. Olha. Quando começou a criar protótipos ou réplicas das naves espaciais e começava a simular ou acompanhar um voo real medindo num protótipo. Então, basicamente, o gêmeo digital é um modelo virtual, uma réplica, então, virtual de um ativo real, físico, sincronizado a uma determinada frequência, né, trazendo informação. Então, ele coleta dados, processa e devolve informação. Então, é basicamente essa a definição do gêmeo digital, né? Tem as definições clássicas, enfim, tem um autor que criou esse termo, enfim... mas essa é que eu costumo utilizar para explicar. E aí isso se aplica em qualquer área, né? Gêmeo digital se aplica na aeroespacial, automobilística. A automobilística usa o conceito de gêmeo digital hoje em fábrica, ou até você tem as questões, por exemplo, de captura de telemetria, por exemplo, em automóvel, que ele conversa com a fábrica e a fábrica consegue saber o comportamento, predizer eventualmente um determinado comportamento e corrigir. Isso é um conceito de gêmeo digital. Olha que legal. E aí, na construção, ele começou agora. Agora, digo, 5 anos para cá, as pesquisas se intensificaram. E ele tem o benefício de fazer uma revolução, vamos pensar assim, porque a questão é informação. Né? É trabalhar com informação, coletar dado, processar rápido e trazer informação para tomar de decisão. E pode ser aplicado em qualquer etapa da fase de construção e de operação, né? Então, a gente costuma dizer que o gêmeo, ele nasce na fase de projeto, ele é gerido, né, na fase de projeto, quando você está idealizando. Ele começa a ficar... Ele nasce durante a obra, fica ali, tem uma etapa ali de criança e tudo mais, e fica maduro, adulto, quando o edifício entra na operação. Na operação. Que é onde você tem o grande benefício de uso do gêmeo na operação do edifício ou da estrutura. Olha que legal. Aí você já pode dizer assim, projete seu edifício de acordo com práticas da NASA. Olha que... Exatamente. Parece um negócio... Parece uma coisa de marketing, mas de fato você tem similaridades de coisas, né? De você capturar, predizer, usar algoritmo. É por aí. Legal. E qual que é a diferença de um bom modelo BIM, né? Assim, para a gente firmar bem o conceito. Não, eu fiz o meu projeto em BIM, então eu tenho
um gêmeo digital é a mesma coisa, não é? É parte? Essa discussão é interessante, porque a gente fez uma pesquisa, publiquei um artigo ano passado, e a gente fez o estado da arte, né? Foi buscar e tal. E tem uma discussão exatamente essa, que se BIM é gêmeo digital, não é gêmeo digital. Você vê alguns fabricantes de software, às vezes, falando sobre... não, você tem um modelo e o modelo ele é o gêmeo digital do ativo físico. De fato, não é, né? Enfim, precisa de muito mais coisa para se tornar um gêmeo digital, mas o gêmeo digital pressupõe ter uma representação virtual, né? E aí, essa representação virtual não necessariamente é o modelo BIM. Isso também precisa ficar claro. Tem gêmeos digitais que são feitos usando outra forma de você representar virtualmente o ativo. Por exemplo, com foto. Uhum. Então, um modelo reconstruído, fotográfico, que você olha, você sabe onde é que você está, consegue navegar e consegue saber e visualizar, por exemplo, dados que estão sendo coletados do ativo físico. Porém, a gente sabe que o BIM, que é a modelagem da informação, da construção, ele tem o I de informação. Então, o BIM ele já é uma réplica, vamos chamar assim, virtual, ou a construção modelada, né, ali, com informação, né, que mudou radicalmente quando você saiu do AutoCAD para o BIM. Lá você faz uma representação gráfica de alguma coisa. No BIM você constrói virtualmente, né, o ativo. Então, isso facilita o trabalho de aquisição de informação do gêmeo, né? Porque uma boa parte das informações que você precisa podem estar dentro do modelo, né? E podem ser cruzadas, inclusive, com informações de performance, por exemplo, do ativo. Eu vou dar um exemplo, eu estou monitorando temperatura numa determinada sala, por exemplo, né? Tem lá um sensor. Esse dado, eu estou coletando ele real time, estou montando lá um dataset, né? uma time series, beleza. Só que eu também consigo checar informações sobre a construção daquele ambiente e daquele equipamento que está gerando aquela informação. Então, eu consigo cruzar informações, né? E saber, por exemplo, se aquele ar-condicionado, quem fez, que especificação que tem, que potência que consumo tem. Enfim, eu consigo cruzar todas essas informações rapidamente, né? Então, o modelo BIM, eu diria, na nossa concepção, é a melhor alternativa para representar virtualmente o ativo, né? Dentro do gêmeo. Então, ele é o pilar virtual do gêmeo, é o BIM. Por exemplo, no nosso caso, sempre é um modelo BIM. Legal. De todos os gêmeos que a gente desenvolve. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Você estava comentando de dados, eu fui resgatar, né? Eu lembrei de uma experiência que eu tive lá em 98, aonde pela faculdade, pela Federal do Paraná, eles convidavam alguns alunos para passar fazendo um estágio em Itaipu. A gente passou um mês em Itaipu
E aí dividi em grupos, tinha o pessoal da parte de biologia e tal, e eu estava no grupo de engenharia, e a gente ficou então um mês com o pessoal de engenharia da barragem, e foi fantástico, assim, eu já era apaixonado por aquela obra desde pequeno, né, via as imagens na televisão e tal, e a gente andou por tudo, a gente foi nos condutos forçados, a gente entrou embaixo da casa de máquinas, a gente entrou embaixo da barragem, que tem, né, escavações na rocha ali para tratar um problema de fratura e tudo mais, a gente caminhou no vertedor, a gente fez, sim, né, rodamos ela inteira. E muito disso que a gente rodou na barragem é porque a engenharia tinha uma rotina, aí você vai me dizer se tem, né, se faz sentido ou não, se tem um paralelo, mas para mim caiu uma ficha gigante. A gente rodava muito com eles porque eles tinham uma rotina de pegar a instrumentação que tinha na barragem e coletar os dados, e era tudo manual. Então você chega num ponto de piezômetro, ele desce o piezômetro, vê onde é que encontra o nível e tal, marca lá na planilha, na prancheta, distância de junta, né, desalinhamento em alguns pontos, vazão de água que está drenando por dentro, né, está passando por dentro da barragem e tal. E aí a gente voltava para o escritório, então tinham instrumentos que eram lidos todo dia, outros a cada semana, outros a cada 15 dias, outros a cada mês. E aí o pessoal da engenharia lançava num desenho em 2D, né, que tinha na época, e aí gerava algumas visualizações. Por exemplo, até foi muito interessante você imaginar um gigante daquele que tinha movimentação térmica. Sim. Então a gente olhava as juntas e o pessoal mostrava para a gente, olha, agora que a gente está em fevereiro, está um calor infernal, é quando a junta está maior, porque a barragem ela está no ponto, em teoria, mais frio. Porque para você aquecer uma massa daquela, né? Então, assim, você passa o inverno, ela vai absorvendo aquela, né? Vai perdendo temperatura, a junta vai abrindo, e aí no inverno é quando a junta está menor, porque é o sentido contrário, né? A demora para que ela absorva o calor e expanda. E a questão dos alinhamentos, dos pontos que eles mediam, mostrava, claro, de maneira ampliada nos gráficos, como a barragem estava se movendo em relação ao seu próprio eixo. Então, tinham pontos que apontavam para dentro do reservatório, outros para jusante, e claro que eram milímetros, mas aquilo aparecia e eles comparavam com as tendências. Então, olha, nessa época do ano, normalmente está assim, porque já tinha curvas ali de, né, naquela época, quase 20 anos, um pouco menos. Então, para ver se está dentro do comportamento, né, normal. É por aí? É por aí, e essa discussão é uma discussão interessante, porque o primeiro estágio, vamos chamar assim, tá, do GM Digital, é quando você consegue ter essa representação virtual e coleta esses dados de uma maneira harmonizada, né? O dado ele pode estar em vários tipos de dispositivos que nem, às vezes, eles são mecânicos completamente, não estão ligados à internet e tal. Então, tem um primeiro trabalho no começo de você capturar esse dado. Mas uma vez que você capturou esse dado, no caso que você está dizendo, a captura era manual. Era manual, tinha cálculos manuais, tinha tudo mais. Mas o que você vai fazer no começo? Então, o GM Digital, nesse caso aí, o que ele faria? Coletaria esses dados, então teria uma estratégia para coletar os dados e armazenar, tratar os dados e armazená-los, né? E mostrar esses dados no modelo. Então, essa é a primeira fase, né? Vamos chamar do GM Digital, que resolve essa questão de você demorar para buscar o dado, capturar o dado. Tudo bem que o dado tem uma frequência. Ele pode ser real time ou pode ser, sei lá, vários dias, a cada 30 dias, um dia. Enfim, depende da necessidade. Mas essa captura ela é automática. Então, uma vez visualizado o dado e você armazenou o dado, você tem ali um dataset pronto para você aprender com ele, né? E aí, o mais interessante, na verdade, do GM Digital é você começar a fazer predição de comportamento. Que é um pouco o que você contou. Eles já tinham dados, por exemplo, suficientes para saber o comportamento daquela massa estrutural, de todo aquele empreendimento ao longo do tempo, né? Das estações e tal. Isso seria muito mais rápido, por exemplo, usando um GM Digital. E essa questão da predição é quando você começa a
cruzar informações que normalmente não são cruzadas, né? E aí outras grandezas e tal, e começa a aprender com isso, e aí ajudando a tomada de decisão mais rápida, e aí no limite o Gêmeo ele pode começar a simular essa predição, né? Você tem essa predição e atualizar determinadas grandezas com base nessa previsão, que seria uma coisa assim já com um nível de automação muito grande, né? Vale a pena citar o seguinte, no grupo de trabalho nosso lá na USP, tem um colega, o Paulo, trabalhando com a criação ele trabalha com scan to bin de usinas hidrelétricas, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele está transformando os ativos em modelo virtual, adquirindo informações. Isso é o primeiro passo, por exemplo, para se criar um gêmeo digital. Então, ele já está criando essa parte, essa pesquisa dele. Mas o potencial de usar gêmeo digital para usinas, por exemplo, infraestruturas no geral, é muito grande, né? Legal, tem bastante espaço aí, né? E o que você tem observado em termos de ganho de produtividade nos novos projetos com o uso dessa tecnologia que vocês têm desenvolvido? Vou dar um exemplo. Esse exemplo é genérico, né? Mas ele está baseado na nossa experiência, no que a gente está vendo. Porque cada obra é uma obra, né? Cada empresa gera de um jeito, cada cliente pede as coisas de uma maneira, então ele é bastante pulverizado, né? O nosso setor ele não tem uma certa padronização na gestão. Mas, por exemplo, se eu for falar do Gêmeo aplicado na fase de obra, onde a gente consegue capturar o dado do status de execução de um determinado pacote de serviço, e a partir dessa captura do dado, a gente dá a informação para tomada de decisão com relatório atualizado imediatamente, é mais ou menos o seguinte, a proporção usando a nossa plataforma, por exemplo, você vai lá, captura o dado, roda a obra, então em 20 minutos você atualizou o status usando um tablet, por exemplo. Em 20 minutos, todos os seus relatórios que dependem daquele dado estão atualizados. Normalmente, isso leva, dependendo da empresa, semanas para que esse relatório seja feito. É isso. Nem me fale. É isso. Alguns domingos, antes da reunião de segunda de manhã. Exatamente. Os engenheiros de produção, planejamento, o cara fica na obra e faz relatório à noite. Né? E aí, por exemplo, tem empresas que têm a apresentação o relatório é feito um PowerPoint, né? Então você faz um PowerPoint, aí você avalia o PowerPoint, aí você entrega o PowerPoint. E aí, então a informação na hora que, assim, gerou a informação aqui, data zero, no momento zero, vamos chamar assim. Até essa informação chegar para quem tem que tomar uma decisão, ela leva muito tempo. Então o benefício ele é extremamente grande, né? Do tipo, assim, vai economizar tempo, vai qualificar melhor o tempo das pessoas. Então, a gente tem muito engenheiro que fica fazendo um trabalho braçal de captura de informação e geração manual de informação. Muito. Certo? Muito engenheiro fazendo isso. E engenheiro poderia estar, na verdade, olhando, analisando uma informação que já foi trabalhada e disponibilizada para ele para tomar uma decisão. E, normalmente, o tempo para tomar a decisão ele é curto. Né? Então, a ideia, o benefício vem daí. Aumentar o tempo, qualificar o tempo das pessoas. Então, em termos de redução, tem uma questão um pouco mais sensível, que a primeira coisa que, por exemplo, um gestor pensa é que ele vai reduzir a equipe. Né? Então, a gente teve a pessoa seria se autodesligar, porque a gente já anda com equipes tão pequenas, né? Exatamente. E aí, tudo bem. De novo, gente, é para ganhar tempo, produtividade. Exatamente, né? Sobrar para tirar tempo. emprego das pessoas. Na verdade, para qualificar o tempo das pessoas e aumentar a produtividade da equipe. E os engenheiros pararem de ficar fazendo coisas manuais, ficar fazendo relatório, ficar fazendo conta, né? Um processo de captura de informação, por exemplo, no canteiro, ele tem que imprimir o desenho 2D, ele vai para o canteiro, ele faz anotações manuais, aí ele volta para o escritório, aí tem que traduzir aquelas coisas que ele anotou para uma planilha, faz conta,
vai para o Project, atualiza o Project, depois vai para o PowerPoint, atualiza o PowerPoint. Ou seja, esse negócio é uma coisa que é muito manual, né? Enfim. E nada conversa com nada, mesmo quando você faz, né, todo o processo. Porque, custo, vou pegar, né, o relatório do sistema financeiro e tal. O cronograma, eu vou dar uma olhada com a última atualização aqui, que daí, o pessoal de instalações ainda não mandou o relatório atualizado, o outro lá mandou uma informação errada, não sei o quê. Quando você junta tudo, o negócio não encaixa. Quanto tempo de obra, a gente já viveu isso, que assim, o fornecedor diz que avançou 20%, quer medir 20%. Aí a construtora diz que não é 20%, que é 15%. A gerenciadora tem uma outra ideia. Quanto tempo se gasta dentro das obras discutindo qual é o percentual que vai se pagar? Tudo bem que tem uma gestão financeira por trás, tudo bem? Vamos tirar essa parte, que tudo bem, ok? Mas a hora que você padroniza a forma de apontar, de entender, e usa, por exemplo, o modelo como base para todo mundo, então você não tem mais discussão do que é. Então, você combinou antes, diz que ou é unidade, ou é volume, ou é metro, ou qualquer coisa desse tipo, está tudo combinado. Se está no modelo, está construído lá no modelo, acabou, você tem a informação, você tem a quantidade, está lá, né? Então, toda essa discussão, ela tende a terminar, né? Aí só é discutir sobre outras coisas. Vai passando um filme na nossa cabeça, né? De terror, normalmente, de pegar essas discussões de questão de medição e tal, não, porque está feito, porque está pronto, porque não sei o quê, você tem que chamar o querido empreiteiro e falar assim, vamos só na janela do container, vamos olhar para a obra, vamos olhar. E você vai apontar onde é que esse negócio está pronto, porque eu passei lá agora e não estava, né? Então, é incrível e olha como você está trazendo o ganho de qualidade, o ganho na informação, porque ela vem correta, ela vem rápida, e você tira de cima da mesa esses pontos de discussão que vêm justamente da incompatibilidade entre as interfaces. Perfeito. Então, assim, esse elemento está pronto ou não? Cara, ou está ou não está, não tem meio termo, né? Ou, enfim, você tem frentes muito grandes, que você vai ter algum tipo de medição parcial, mas quanto mais você tangibiliza isso, define critérios prévios. Isso. E mais uma vez nós vamos caminhar para o começo, né? Daqui a pouco nós vamos chegar onde os continentes estavam juntos. Mas assim, começa tudo do princípio. Como é que eu vou definir o meu escopo? Como é que eu vou trazer para o modelo? Como é que eu vou fazer a contratação? Como é que vai ser critério de medição? Como é que eu finalmente trabalho os estágios para poder fazer o meu apontamento? Como é que eu vou medir avanço? O que entra, o que não entra, etc. E aí traz o ganho de tempo que você comentou para ter tempo qualificado, porque você para de ter discussões em cima daquilo que fica muito na percepção diferente das partes para ser mais objetivo. Isso. Né? O que vai ajudar o projeto no final do dia. Com certeza. Né? Inclusive, para contratar é excelente, porque também fica claro, fica transparente, não se perde tempo para o contratante. E quando você falou de redução de equipe, já veio um outro case na minha cabeça, de uma equipe trabalhando projeto super enxuta e tal, e a gente dizendo assim, gente, precisa pôr mais gente e tal, e aí finalmente a empresa resolveu contratar um suporte, né, pegar um parceiro para colocar a gente na equipe do projeto. E aí quando eles estavam para mobilizar, a gente chegou, mas daí que bom, né, vai mobilizar a gente. Mas aí vão entrar 2 pessoas aqui, aí 2 pessoas do owner vão para outro projeto, quer dizer... Ou seja, continuou com a mesma quantidade. Estava faltando gente, então eu troco. Então, gente, pelo amor de Deus, não troque, porque quem está aqui, além de ser owner, né, que vai ter mais peso na hora de discutir, ainda tem toda a bagagem, porque está desde o começo. Né? Então, deixa a turma aqui, põe um projeto novo lá. Mas, quanto mais a gente usar, né, a tecnologia para poder nos dar tempo qualificado, a gente tende a diminuir um pouco o outro problema, que é das equipes extremamente enxutas. Vai resolver? Não é esse o ponto. Assim, não estou advogando pela redução de headcount, porque eu acho que a gente está muito, muito, muito enxuto. Mas, como você trouxe, é o tempo qualificado. Eu vou trabalhar em cima daquilo que agrega mais valor. E vai aprender com isso. Né? Uma das coisas, por exemplo, de um artigo do professor Rafael Sachs, que escreveu o manual de BIM também, enfim, BIM e Lean.
ele escreveu um artigo, acho que foi há 2 anos, mais ou menos, atrás, sobre o que chama de Digital Twin Construction, que é o Digital Twin aplicado na fase de construção. E os aspectos, por exemplo, importantes que ele traz são os seguintes, é que você, uma vez que capturou o status, você tem lá a informação inicial, enfim, de como é que as coisas estão, mas você também pode avançar um pouco mais com essa informação, para poder aprender e devolver informação para o próximo projeto. Uhum. Então, você falou da equipe que normalmente sai de um projeto e vai para outro, há uma perda muito grande de conhecimento da obra quando as pessoas saem. Total. Então, se você tem um processo, por exemplo, centralizado de informação e essa informação está sendo bem gerida, você tem menos perda de informação e você pode usar essa informação para aprender e dar feedback para o próximo projeto, ou até para aquele mesmo projeto, né? Então, a lição aprendida, que todo mundo fala, né, que tem que ser feito, que é uma boa prática, e de fato ela, na verdade, ela não deixa de ser aquela questão de contar a história triste ou a história alegre, dependendo do resultado da obra. Né, que normalmente as lições aprendidas são feitas no final, no encerramento do projeto, né, faz parte do encerramento. Mas ela começa a acontecer no durante. Então, eu estou aprendendo no durante o processo. Né? Por quê? Porque a informação está ali, eu sei o que está acontecendo, ela é confiável. É confiável. E eu consigo trazer esse aprendizado. Né? O que impacta também no resultado do projeto. Legal. Eu pensei em 2 coisas aqui, né? Uma, como você falou, a informação é confiável. A gente também, lembrei do outro caso, tempos atrás, onde você pegava as informações do projeto, os projetos eram uma carteira, estavam no começo, você olhava os indicadores, não, estão adiantados e abaixo do custo. Aí passam mais 2, 3 semanas, não, estão adiantados e abaixo do custo. Aí, beleza, como é que você está medindo? Não, o apontamento é da contratada. A contratada reporta quantos % ela fez de cada, né, de cada conjunto lá, de cada ordem de serviço, de cada tarefa, etc, você está somando. Espera aí, então você não está checando quantitativo, não está olhando produtividade, você está confiando no cara que precisa medir mais, né, quer medir mais. E o custo? Não, o custo está sob controle, está baixo, inclusive a gente está projetando que vai ter um saving e tal. Legal, como é que está suprimentos? A gente comprou 10% dos pacotes até agora. Tá, então como é que você está projetando já um saving? Você tem que estar muito avançado nas outras negociações, ou os pacotes principais que você está avançado em negociações estão te mostrando que de fato você vai ter. Porque fora isso, né, passando um pouquinho para frente, o cenário já começa a mudar. Você começa a ver que o caminho crítico começa a escorregar, porque pontos essenciais ali do dia a dia, né, da obra estão escorregando e aquilo que... Você vai subindo o percentual de avanço, daqui a pouco ele dá aquela estabilizada, assim, né? E aí o negócio começa a empurrar. E na parte de custo a mesma coisa. Enquanto você não fechar os principais pacotes, você não tem tanta segurança. E mais uma vez, né? Tempo. Você receber esse tipo de informação lá na frente te custa muito caro, porque aí eu vou fazer o quê? E eu lembrei de mais uma, né? É duro. Essas conversas que vão trazendo os filmes de terror na cabeça. Porque uma vez também, lá no começo da carreira, a gente apontava tudo, né, fazia a parte de compras e tal, tudo no formulário, no papel, mandava para o escritório central, o pessoal comprava, mandava pagar os empreiteiros e tudo mais, e a gente podia ter acesso ao sistema financeiro da empresa para saber como é que estava o projeto. Só que tudo isso que chegava em papel ficava empilhado na mesa das pessoas que tinham que digitalizar os dados, ou seja, digitar os dados no sistema, né? E, obviamente, as equipes eram muito enxutas para isso, e eu comecei a ver que, no começo eu ficava feliz, porque eu entrava no sistema, quanto é que eu gastei? Nossa, eu gastei só isso. Só isso. Vamos embora, né? E aí, depois eu vi que não dava para confiar no danado do sistema. E outro ponto que era interessante é que eles apropriavam, a gente tinha algumas equipes próprias, e eles apropriavam o custo da equipe conforme era a folha do mês. Então, quando eu chegava no final do ano, que tinha o 13º, né, como é que eu descobria isso já completo? Eu tinha acabado de entrar na empresa, fazia 2 meses, estava numa obra que era pura bucha, atrasada, o cliente passando os projetos que não dava nem para construir.
e eu correndo atrás de mão de obra, e daqui a pouco me liga um engenheiro. A gente tinha uma divisão de edifícios e a área industrial. Eu estava na área industrial. Daqui a pouco me liga um engenheiro que estava fazendo 2 edifícios. Ô, André, tudo bem e tal? Você está precisando de gente? Quem não tá, né? Claro, eu tô. Olha, eu tenho aqui uma equipe, tem 4 pedreiros, 4 serventes e tal. A gente vai dar uma parada nesse final de ano, vai ter coletivas aqui na obra. Né? Você não quer eles por 1 mês aí? Porra, cara, que cara, gente boa, pô, eu nunca falei com ele no escritório, olha só, o cara tá oferecendo recurso. Daqui a pouco me liga outro. Tenho 3 aqui, não sei o quê, tal, porque daí a gente trabalhava majoritariamente com empreiteiros, mas tinha algumas equipes menores. Sim. Então, ele estava jogando o custo da terceira para você. Virou janeiro, devolve a turma, tal. Devolve aí que eu tô precisando. Quando chego lá na frente, eu falei, peraí, que custo é esse? Né? O que eles faziam? Eles jogavam integralmente o custo do 13º naquele mês. Então, quando pagou, eu aproprio onde o cara tá. O espertão aqui, né? É o mês que ele custa o dobro. É o mês que ele custa o dobro e eu estava absorvendo esse custo, livrando o custo da obra dos meus colegas, né? É isso aí, ó. Então, parei de confiar no sistema porque demorava tempo para atualizar. O pessoal tinha que lançar. E aí, um belo dia, eu tinha terminado um projeto e já estava em outro, estava quase terminando o outro. Aí me liga o meu gerente. André, estou vendo aqui no sistema, a obra tal estourou o orçamento. Falei, pois é, né? Quanto que deu aí? Eu perguntei para ele, tanto. Falei, tá. Foi, né? Teve os pacotes mais caros, não sei o quê, tal. O que a gente faz? Falei, agora, 3 meses depois, senta e chora? Tipo, eu faço o quê? Que eu tiro o bolso, né? Tal. Não, mas o sistema... Então, você sabe, né? O sistema é atualizado 3 meses depois. Esse é o problema. A obra mais longa que eu fiz lá, porque eram todas obras assim, tiro curto, intervenções, mudança em linha de produção, ampliações rápidas e tudo. A obra mais longa que eu fiz foi de 90 dias, que era o tempo que o sistema demorava para atualizar. Então, se não tem informação na mão, não consigo tomar decisão, não consigo ser proativo, eu vou sentar e chorar e acabou. Isso aí. E tem gente que sabe disso, né? Tem gente que vive. A turma, por exemplo, esse caso que você acabou de falar, cara, descobre rapidamente qual é o e faz a Onde gestão. É que está a brecha do sistema, né? É o caso, por exemplo, de você pagar prêmio em obra. Né? E aí você paga, dependendo se a empresa não toma cuidado e não faz o processo do jeito correto, né? Tem coisa que vai aparecer depois do prêmio. Tem custo que vai aparecer depois. Não, mas para de me falar essas coisas, Anderson. Eu acho que eu não vou dormir hoje, porque daí eu lembrei de outro pesadelo. Mas, enfim, nada substitui uma boa gestão. Esse é o ponto, né? Isso aí. Acho que tem uma questão de tecnologia que facilita a vida, né? Acho que o ponto é... Acho que todo mundo... A gente vivia sem smartphone, né? A gente da época que... Tem gente que hoje acha que o smartphone sempre existiu, né? Mas a gente vivia sem o smartphone. E vivia. Fazia obra sem computador, né? Fazia as coisas antes. A obra saía. Então, o ponto é, eu não preciso essencialmente de tecnologia para a obra sair. Né? A obra sai. Agora, a questão do resultado, da qualidade, do tempo gasto, da quantidade de pessoas, aí sim você começa a olhar para um negócio que, olha, tá bom, se eu colocar tecnologia, eu vou ter um processo muito mais rápido, vou ter uma obra muito melhor, enfim. Então, acho que tem um equilíbrio e não substitui, né? Você tem não adianta você ter um sistema dando informação, tá bom, vou te dar informação para tomar de decisão, legal. E se você tomou a decisão errada? Ou se você não tomou a decisão, tudo bem, você decidiu não decidir, né? Tudo bem. Mas isso também é uma coisa que pode impactar. Mas ela vai ficar mais evidente. Né? Então, à medida que a tecnologia vai pegando as informações e vai jogando essas informações, dando cara para as coisas, né? A informação estava aqui, ela existe, está aqui, está clara, está límpida. Então, aí você começa a ficar mais claro onde é que você tem que melhorar no processo a partir daí, né? Mas não substitui, né? As pessoas são necessárias, enfim. Por isso que a gente volta um pouco naquela conversa do tipo redução de equipe, né? E tal. Não é isso. É qualificação da equipe e aumento da produtividade da equipe. Basicamente é isso. Isso não só na fase de obra, mas também na fase de operação de edifício, né? Isso. Então, que você consegue
orientar melhor aí a questão de manutenção, ela para de ser reativa, né? Lá o paralelo existe, né? Você vai para a fase de operação, normalmente, na maioria dos casos, você reage a um evento, né? Então, um evento que ele pode ter seu grau de severidade, vamos chamar assim, né? Tem a sua gravidade, mas você reage a ele. E aí, normalmente, essa reação, ela para você reagir rápido, você precisa de informação, né? Então, mas o ideal não é você reagir ao evento, é você predizer que vai ter o evento. E aí você se preparar para ele ou corrigir o rumo antes dele acontecer. Então, é aí que entra a questão de você dar para quem está lá na ponta essa possibilidade de tomar a melhor decisão. No final do dia é esse. Né? Estava lembrando de um outro caso aqui em relação ao uso de informação. A gente, né, no passado, construía, né, eu passei por uma empresa que constrói e aluga galpões para centros de distribuição. E aí um caso que a gente tinha que tirava o sono, era assim, tirava o sono não, mas assim, trazia preocupação, um condomínio muito grande, com desníveis no terreno, aonde a gente teve um episódio de rompimento de bico de sprinkler, dentro, obviamente, né, do cliente, carregado de caixa e mercadoria, que não ficou determinado se foi por uma questão de montagem, se era algum defeito no próprio bico, ou se foi por excesso de pressão. E a gente tinha o problema, né, o desnível já levava para os edifícios inferiores, né, uma pressão um pouco maior, a rede fica posicionada próxima à cobertura, então dias muito quentes, você tem, né, o calor agindo ali na tubulação, e a gente teve alguns episódios de válvulas de alívio que não estavam funcionando direito, não davam a sensibilidade que precisava, que quando passava o limite que tinha sido parametrizado, ela não abria e a pressão continuava subindo. Então, assim, a gente depois não teve mais problema por um longo período, né? Até quando eu saí da empresa não tinha acontecido de novo, só que qual que era a rotina? O Honda da segurança, que passava de moto o dia inteiro, fica rodando o condomínio, ele tinha que, pelo menos 3 vezes por dia, fazer a leitura de todos os relógios, todos os pressostados ali das redes, para a gente ter a certeza de que um problema não estava começando para depois acontecer. Você vê que se eu tenho essa informação modelada e eu consigo capturar o dado de maneira digital, eu coloco alertas no sistema, isso vai apitar. Isso vai apitar. Isso vai te dar um alerta e vai te pedir, olha, vai lá olhar. Né? Então, ao invés dele ler, alguém me pediu para passar aqui e anotar essa informação. Para que serve isso? Às vezes ele nem sabe para que serve. Né? Mas não, quando você qualifica essa informação e dá de volta, na verdade não vai ser o Honda que vai capturar a informação, vai ser alguém da manutenção que já está indo lá resolver um problema antes, né? Ou evitar um problema. Passou o limite e a pressão dá uma olhada porque isso aqui pode ser que já está entrando num grau de risco, por exemplo. Então, e coisa que chegou a acontecer, assim, do Honda passar o rádio, está acima do limite, e aí a pessoa que fazia a gestão do condomínio, que parece fácil, mas às vezes ela está a 1 quilômetro e pouco de distância, né? Na hora fala assim, a leitura está tanto, abre a válvula de alívio um pouco, já que ela não está abrindo sozinha, abre um pouco, vamos dar uma aliviada, e eu estou descendo aí para dar uma olhada. Então você já tem pelo menos um meio termo ali, né? Tem uma informação que está sendo ruim, vamos dar uma mitigada até que eu consiga chegar para avaliar, né? É isso aí. É por aí. Esse é o processo. E aonde que você vê que isso tende a ter um maior uso nesse curto e médio prazos na construção? Para que tipo de equipamento você vê que hoje traria mais benefícios à implantação de um gêmeo digital? Eu diria assim, o gêmeo digital ele cabe em qualquer situação e pode trazer benefício maior ou menor em qualquer tipo de edifício. Mas o que a gente está vendo, assim, se você pensar um pouco sobre sistemas já existentes de monitoramento, você vê que se fala de sistemas cyberfísicos, né, que é cyberfísicos, que são, por exemplo, softwares escada, às vezes, né, que se você vê ligando sensores a determinados repositórios de informação que dão essa informação. Então,
esse tipo de cliente que já usa um tipo de repositório desse, ou um BMS, alguma coisa assim, tende até a falar assim, mas espera aí, por que eu preciso de um gêmeo digital se eu já tenho um BMS aqui no meu edifício? Então, isso é um processo que você vai depois trabalhar do tipo, olha, não é só a informação, que quem tem um BMS, por exemplo, ele tem parte da informação, ele não tem toda a informação. E às vezes tem casos onde você tem um sistema que cuida de ar-condicionado, um sistema que cuida da subestação, um sistema que cuida do elevador, outro sistema que cuida do... Não é? Normalmente é assim, né? São vários sistemas que não se conversam. O gêmeo vai fazer o quê? Vai integrar todos os dados e vai olhar isso de uma maneira igual, vamos chamar assim, harmonizada, e com possibilidade, inclusive, de aprender com isso, com a interconexão entre eles. Mas esse equipamento, que já tem um certo monitoramento, ele tende a pensar um pouco se tem benefício mesmo ou não. Ele é mais crítico, no sentido de, deixa eu ver o valor disso, deixa eu ver que benefícios tem. Mas quando a gente olha para a infraestrutura, você vê que tem um potencial grande, assim, maior, né? Então, infraestruturas, no geral, área de energia, área de, enfim, infraestrutura no geral, vamos pensar, saneamento, né? Tem discussões do tipo, o maior custo do saneamento está nas perdas de água, certo? O maior custo. Então, você consegue, através de um sistema, por exemplo, de um gêmeo digital, você monitorar a rede em pontos estratégicos, de maneira a descobrir se está havendo um vazamento, se não está havendo um vazamento, porque os vazamentos têm várias razões, né, no saneamento, mas algumas são por ligações clandestinas, por exemplo. Mas você tem variações de pressão que acontecem quando há esse escoamento de água, né, clandestino. Então, você conseguiria, usando uma tecnologia, de monitorar e saber o que está acontecendo. E aí, conseguir evitar a perda, né? Então, acho que infraestrutura, eu diria que seria onde tem maior benefício, o benefício é mais evidente. A gente falou das usinas que foram feitas há muitas décadas atrás. Elas já não têm, e foram feitas antes do AutoCAD. Sim, tudo no papel. Tudo no papel. Então, você criar gêmeos digitais dessas usinas, que são super importantes e tudo mais no setor, isso é um benefício muito grande, até para você não ter, você monitorar com informação mais qualificada. Né? Então, você citou saneamento, eu lembrei de um outro caso. Eu moro em Curitiba e no primeiro ano da pandemia a gente passou por um período de seca terrível. Né? A gente chegou a ficar com os reservatórios lá abaixo de 30% da capacidade, tinha rodízio todo dia de água. E para a companhia de saneamento foi o caos, porque o que estourou de tubulação foi um negócio absurdo por meses e meses e meses, pela própria variação de pressão. Então você vai lá e fecha, abre, fecha, abre, por meses e meses a fio. Quer dizer, uma operação que às vezes você ia fazer uma vez a cada 2 ou 3 anos, quando tinha uma manutenção naquela linha, você passou a fazer quase todo dia. Sim. Né? E aí começou a pipocar vazamento na cidade inteira, era trabalho para tudo que é lado. Onde você passava, ou tinha vazamento, ou tinha quem abrindo buraco. Né? E aí, a partir da hora que você casa esses dados, né, se você tiver uma maneira melhor de coletar isso e começar a fazer cruzamento, será que é a idade da tubulação? Será que é a posição que está? Será que a região é mais baixa em relação ao reservatório? Então, a pressão pode ser maior? Enfim, né, a informação. A informação, é isso aí. Essa é a grande questão. A gente teve uma discussão interessante no caso do mestrado, que foi um trabalho que a gente fez em grupo, que era buscar usar gêmeos digitais para poder predizer isso, né? Então, tem várias técnicas para você saber onde está o vazamento, como monitorar, que tipo de técnica você vai usar para poder fazer isso. O ideal é, assim, tem muita rede feita, né? Você pode olhar as redes, tem décadas também feitas e tudo mais. As-built, perfeito. O ponto das built é um ponto bom também para abordar.
Então, você tem que começar a fazer o seguinte, você tem que passar uma linha de corte, né? Olha, os novos projetos começam a ser feitos com mais informação, com modelo, com monitoramento e tudo mais. Então, eu começo dali para frente, eu começo a fazer. E para trás tem um trabalho de cadastramento, de verificação, de sensoriamento, né? Que, à medida que esse setor ele vai recebendo investimento, tem uma possibilidade de se modernizar esse tipo de coisa. Que, no fim, é economia, né? Não só de custo, mas também de um recurso super importante. Né? Eu tive numa palestra do PMI, onde estava o líder de riscos do projeto da reforma do Capitólio. Fizeram uma mega reforma lá em Washington, e no meio da reforma aconteceram os atentados do 11 de setembro. Não sei se eles já tinham começado a mexer, acho que talvez não tivesse começado a obra, mas os projetos estavam bem maduros já. E aí, acontecendo os atentados, eles resolveram aumentar a profundidade e as estruturas. Depois, né, na palestra que eu fiquei sabendo que tem muita parte de acesso ao Capitólio que fica no gramado que você vê na frente do prédio. Na verdade, tem um edifício embaixo ali. Né? E por conta dos atentados, eles aumentaram o reforço, aumentaram a profundidade, etc., para que, em caso de ataque, né, ali fosse um lugar seguro. E aí ele mostrou uma foto que, imagine, ele era gestor de riscos do projeto. E eles pegaram, tinham que aumentar a área de escavação, foram atrás dos as-builts, né, todas as companhias ali, saneamento, telefonia, não sei o que, tal. Essa área está livre. Então, aumenta o projeto usando essa área, tudo. Botou a escavadeira lá, batata, né? Primeira coisa que apareceu foi um envelope de linha telefônica. Mas assim, gigante. Acho que a seção era metade dessa mesa, assim, cabo telefônico, aquela fio de cabelo, né? Então, passando aquele envelope, para tudo, beleza, descobrimos aqui e tal, chama a companhia. Tá. O pessoal chegou lá, olhou, consultou o projeto para cá, para lá, faz um teste ou outro e tal. Não, isso aí é antigo, pode arrancar. A hora que meteu a concha, segundo ele, 30% de Washington, o telefone ficou morto. Nem a companhia sabia o que era aquilo. Nem sabia o que era. Para onde ia, de onde vinha. Aí a próxima foto era aquele emaranhado partido, com aqueles fios de cabelo, assim, todo, né, emaranhado. E, cara, como é que você faz agora? Eu só virei pro cara e falei assim, bom, agora o problema é teu. Você me autorizou, tá aqui, né? Resolve o problema. E lá é por escrito, você me deu ok e tal, beleza, eu não vou mexer mais aqui, eu vou cuidar da minha vida lá, a hora que tiver liberada a área, você me avisa. Mas assim, né, às vezes a gente tenta fazer o certo, mas o as-built não ajuda, né? Esse é um ponto. A gente tem um cliente, agora a gente está rodando um piloto, você falou de telecom. A gente não estava nem no nosso... Olha o perigo. Não estava nem no nosso radar, mas assim, a gente foi conversar com uma empresa grande aqui de São Paulo, uma empresa internacional e tal. A gente foi apresentar, estamos conversando bem com eles e tal, e surgiu um piloto de um dos líderes lá da área para resolver uma questão do telecom. A ideia é de fato usar a informação para facilitar a vida na hora de você fazer uma conexão de um ponto a outro. Mas você começa a olhar tanta oportunidade, né? E você, assim, a forma como as coisas são feitas hoje são coisas de alta tecnologia, né? Você está ligando um data center a outro, né? É um serviço extremamente... É missão crítica. Super crítica. Né? Mas é feito de um jeito muito arcaico, né? E aí, o reporte ao cliente sobre o andamento daquilo também é feito de uma forma organizada, né? Mas ela leva muito esforço para fazer. Né? Então, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo uma maneira de ter a informação em modelo, e uma vez que ele vai fazendo a atualização, a gente vai guardando essa informação, transformando isso num as-built. Né? O as-built, por exemplo, no caso, por exemplo, é um KMZ no Google, né? Que mostra, está aqui, eu fiz até aqui, tem todas as informações estão lá. Só que para você construir isso, tem pessoas por trás, construindo, fazendo e tal. O que a gente está montando é o seguinte, olha, uma vez feito o modelo, você capturou lá e falou que
fiz aqui hoje, daqui para lá, tirei uma foto, acabou. O teu KMZ acabou. Agora é o teu modelo. E esse modelo pode ir para o teu cliente, porque ele não vai se perder, ele não vai deteriorar, por exemplo, como o papel, não sei o que e tal, e ele serve de as-built, e daqui a pouco é só você voltar lá, consultar para saber como foi feito, em que posição estava. Enfim, então esse é um processo que resolve a gente está resolvendo uma dor que é do acompanhamento da fase de obra, mas ele gera um baita benefício para depois, né? Aí, depois, de novo, tem que usar a informação. Né? Legal, tá na rede. Isso, tá na rede, tá no pendrive, enfim. Tá no computador do fulano. Cadê o fulano? Não, saiu da empresa. Se não souber usar, né, enfim, o benefício que isso tem, isso também é outra coisa que também pode se perder. Não tem garantia de que vai melhorar, mas tem o potencial de. A gente fazer o bom uso, né, disso. É isso aí. Muito legal. Anderson, a conversa está muito boa, né? A gente já está em cima do horário. Quando o papo é bom, né? A gente vai estendendo. Eu ainda fiquei, né, com aqueles filmes de terror na cabeça. Acho que eu não vou dormir hoje, porque lembrando dos causos aqui. Mas eu sempre peço no final para o nosso convidado deixar dicas para profissionais que gostaram do tema, que querem se desenvolver nessa área. Poxa, por onde eu começo, onde eu procuro, o que eu preciso aprender para me tornar um profissional que esteja habilitado a trabalhar com essas tecnologias. Então, que recomendação você deixa aqui para o nosso público? Eu acho que tem que começar a fazer, né? Eu acho que sim, o ponto é não espere saber tudo, não espere as coisas ficarem prontas para poder começar a usar. Então, acho que ler é uma boa forma de se informar, né? De buscar artigos sobre o tema e tal, é o que eu tenho feito. Só que não só adquirir o conhecimento, mas sim botar em prática. Então, o ponto, assim, eu gosto muito da questão de teste, protótipo. Então, eu vou fazer uma coisa, eu não preciso fazer na obra inteira, eu não preciso comprometer um processo inteiro para poder testar uma nova tecnologia. Porque se eu fizer isso, eu vou esperar ela ficar madura para eu usar. Porque eu vou ter segurança. Não vai fazer nunca. Então, o que você faz? Pega um pedaço e começa a fazer. Então, por exemplo, eu quero desenvolver, sei lá, uma base BIM. Então, eu vou estudar BIM. Então, vou entender os usos de BIM que existem, vou entender, vou sair um pouco olhando esse universo dos usos BIM, como é que eu uso a informação e faço com que a minha informação, uma vez gerada, eu não retrabalhe ela, eu aproveite ela ao longo do processo. Esse é um tema super interessante. Do lado dos dados, é ciência de dados. É tipo, como adquirir dados, como você armazenar, como você criar uma certa padronização de como você organiza as informações para que depois você consiga vincular uma coisa a outra e aprender com esses dados, né? No final, machine learning ou deep learning e tudo mais depende de uma qualidade da informação que é um dataset muito bem organizado, você sabe onde as coisas estão. Né? Outro desafio aí. Não é aquela maçaroca de coisas que você vai achar ali as informações fáceis. Não, você tem que organizar coisas, né? Mas eu diria que o começo é olhar para a parte virtual primeiro. Então, essa parte virtual, na minha opinião, é olhar para BIM, olhar para usos BIM, aplicação e tal, juntamente com dado, né? A questão de informação. Uma vez que você começou a fazer isso, você vai começar a fazer essa correlação entre as coisas e vai achar o caminho, né? E aí cada um vai trilhar um caminho, né? Não tem uma receita pronta, né? Não tem, mas né, a gente correndo atrás, a gente faz a nossa receita, né? É isso aí, a gente constrói isso mesmo. Bacana. Boa. Muito obrigado, Anderson, pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço. Obrigado. Legal, gente. Olha só, né? Mais uma vez a gente destacando como o futuro chegou na construção. Então, cabe a nós, profissionais, correr atrás para estarmos sempre atualizados e fazermos o melhor uso dessa tecnologia nas nossas práticas, melhorando a qualidade, melhorando os ativos que nós estamos entregando para a sociedade. Tem muito campo pela frente aí, isso é fascinante, né? Isso é só o começo.
Bom, queria agradecer, né, a presença de todos aqui, quem está nos acompanhando. Convidar quem ainda não é membro do nosso canal para se associar. Então, vou deixar o link do Catarse aqui, como sempre, na descrição do episódio. Não deixe de verificar também o link do nosso curso de Metodologia FEL, reformulado, que está aí online. Então, explore, acesse. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, ao Teams Ideas by Prosper e a GSUP Nexus. Teams Ideas que traz uma solução completa para a gestão de portfólio e a GSUP Nexus que tem times que vão implantar tecnologia na sua empresa, né, com squads altamente engajados, que entendem do seu negócio para criar soluções para o seu negócio. E também, né, quero aproveitar, fechando essa série aqui de 6 episódios gravados para comemorar os 2 anos do canal, aproveitar para agradecer. Eu estava aqui em São Paulo essa semana, né, que eu gravei vários episódios que ao longo dessas últimas semanas você tem ouvido aqui no canal e foi abordado por muitos profissionais ali no encontro da ACE que vieram falar comigo, falar sobre o podcast, o quanto tem ajudado eles, né, na carreira, quanto eles têm compartilhado o conteúdo com as equipes, e isso é muito bacana. Esse canal só existe por conta disso, né? Trazer conteúdo, trazer provocações aqui na construção e ver que, de fato, a gente está trazendo discussões interessantes e consegue ajudar outros profissionais, a gente está cumprindo o nosso propósito, e isso tudo é graças a você. Completamos 2 anos de canal e só o futuro sabe, né? Até onde vamos nesse projeto, com a força que vocês têm dado nesses feedbacks que eu recebo praticamente todos os dias aqui no nosso canal, a gente vai muito longe ainda. Então, espero você semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.